Obviamente, essa é a notícia que nós não gostaríamos de dar, mas né, o pessoal que trabalha com mídia, com jornalismo, sabe muito bem, o pessoal fica olhando lá na frente para ver o que vai acontecer. O que acontece? O governo vai aumentar imposto. Vai aumentar imposto? Vai. Qual a razão? Não sei. Nós convidamos aqui o nosso companheiro, nosso comentarista, o Richard Rittenberg, para falar um pouco a respeito disso. Richard, boa noite. Boa noite, Heródoto. Já começamos com uma notícia aí que ninguém gostaria, né, de ouvir, né? Que é aumento de imposto. Que amanhã, né, o governo provavelmente já vai anunciar esse aumento sobre o PIS/COFINS que incide sobre os combustíveis. É importante dizer que eles estão escolhendo isso porque pode ser aumentado por decreto, então não precisa passar pelo Congresso e já tem o efeito imediato. Se ele aumenta... Deixa eu pensar. Se for imposto, tem que passar pelo Congresso. Isso, tem alguns, por exemplo, IPI não precisa, IOF não precisa, PIS/COFINS não precisa, o CID não precisa, são impostos, o imposto de importação também não precisa, isso são por decretos. Agora, outras mudanças tributárias, aí se precisaria passar pelo Congresso. Então, eles estão indo por aquilo que é mais fácil começar a cobrar rapidamente. Exatamente, porque está precisando do dinheiro rapidamente. Então, por exemplo, se fosse aquele CID, que também incide sobre os combustíveis, ele teria chamado a noventena. Que é isso? Assina o decreto o presidente, precisa de 90 dias para começar a ser cobrado. Já esse não, PIS/COFINS já tem PIS/COFINS é imediato? É o efeito imediato. Então, espera um pouquinho, nós estamos no final, estamos na meados do mês de julho. Quer dizer, esse mês já teria que pagar no final do mês ou não? Já a partir do decreto assinado, ele já pode começar, já está em um efeito imediato da cobrança. Entendi. E aí eu trouxe alguns números, porque hoje também saiu, olha, mas a arrecadação aumentou, né? Ela está entrando mais dinheiro. Mas a gente vai ter uma ideia para as pessoas entenderem quanto o governo está arrecadando e para onde está indo esse dinheiro. Você vê que em junho de 2016, o governo federal arrecadou 98 bilhões. Agora, um ano depois, arrecadou um pouco mais, 104 bilhões, um crescimento acima da inflação de 3%. Acima da inflação, 3%? Isso poderia ser, foi ótimo, foi realmente ótimo. Só que o governo esperava muito mais, porque ele esperava uma reação da economia muito maior, né? E com isso as empresas pagando mais imposto, o mercado de trabalho também movimentando mais, as pessoas mais empregadas. Quer dizer, não está crescendo como eles esperavam que crescesse. Isso. Agora a gente vai ver janeiro a junho. Tá. É uma comparação, olha só. Vamos pôr a outra tela então para a gente dar uma olhadinha. Olha, de janeiro a junho de 2016, olha quanta grana, hein? Foi arrecadado o governo federal 617 bilhões. 617 bilhões de janeiro a junho. Isso é só receita do governo federal? Isso, só do governo federal. Não estamos falando do Estado nem da prefeitura? Só do governo federal. Em 2017, arrecadou mais. Arrecadou 648 bilhões, que aí dá um aumento acima da inflação de cerca de 0,7%. Mas não foi suficiente. E agora, a pergunta que todo mundo me faz na rua, qual é? Para onde vai o dinheiro do meu imposto? Então, a gente vai mostrar agora, em junho, que teve essa arrecadação que foi até maior, para onde foi. Olha só, então, é igual o orçamento que todo mundo tem em casa. Então, olha só que interessante. Foi arrecadado 104 bilhões, como a gente viu, em junho. Só que desses 104 bilhões, o governo federal já é obrigado a direcionar 18 bilhões para estados e municípios. Porque tem tributos que eles dividem, tem fundos constitucionais, enfim. Tem uma parte das receitas federais que tem que ir para estados e municípios. Então, aí sobrou 86 bilhões. Na mão do governo federal. Só que o governo federal teve uma despesa em junho, só em junho desse mês, de 105 bilhões. Então, você vê, a receita líquida foi 86, só que aí ele tem um gasto muito maior, 105 bilhões. E para as pessoas terem ideia, mas de onde está indo esse dinheiro? Desses 105 bilhões de despesa, 65 bilhões, ou seja, cerca de 70% aí, mais de 70%, foi só para pagar pessoal e previdência, ou seja, só para pagar salário de funcionários públicos federais e gastos da Previdência, incluindo aí tudo. Então, deixa eu entender. O governo tinha no bolso 105 bi. Não, ele tinha 86. Ele tinha 86, mas ele gastou 105. Gastou 105. Logo vai ter um déficit. Isso, teve um déficit de 19 bilhões de reais. 19 bi. E sabe o que é o mais triste? A gente não computou ainda os juros da dívida. Tem que somar os juros da dívida aqui, que daria mais ou menos... Nós estamos falando só de um mês. Só de um mês. Porque no único mês tem um déficit de 19 bilhões. Se somar os juros, aí já vai para 45, 50 bilhões. Espera um pouquinho. Onde é que o governo vai conseguir esses 19 bi aqui para poder empatar com o que ele gastou? Ele vai ter que se endividar, emitindo mais títulos da dívida. Agora, falando no o que espera para o ano inteiro, o governo está aumentando impostos porque ele tem dificuldade de cumprir uma meta que é um déficit,
ou seja, faltar dinheiro de 139 bilhões. Ele não está conseguindo nem cumprir esse rombo de 139 bilhões. E ainda temos que colocar os juros da dívida, que esse ano de 2017 vai ser mais de 300 bilhões. Então, a gente está falando que o governo está com dificuldade de fechar as contas para ter um rombo no final do ano de mais de 439 bilhões de reais. Entendi. Quer dizer que, então, é o seguinte, a situação não melhorou. Não melhorou. O déficit continua imenso. Isso, aí agora eles querem aumentar impostos para aumentar as receitas, porque as despesas, a maior parte dela é obrigatória. Então, o governo ele tem uma margem de manobra muito pequena para cortar gastos, porque a maior parte dos gastos são obrigatórios por lei, e o que ele tinha para cortar, ele já cortou, e ele viu que alguns órgãos públicos começaram a pifar, né? Começaram a parar de funcionar. Não foi nesse mês que o governo liberou aquelas emendas parlamentares, gastou, sei lá, 2,5 bi? Sim. Como é que ele pode gastar 2,5 bi se ele não tem o dinheiro para gastar? Mas aí falar, isso faz parte do jogo político, está na Constituição, bom. Esses são os argumentos que são usados. Mas assim, a margem de manobra é pequena e você vê que a maior parte, imagina, um país que tem a ambição de melhorar a sua tecnologia, gerar bons postos de trabalho, se diversificar a produção, gastando mais de 70% só em pessoal e previdência. Cadê os gastos com saúde, educação, infraestrutura? Esse número também, todos os números são interessantes. Agora, veja bem, gastou 65 bi com o pessoal em previdência. Isso nos remete de novo àquela discussão, daquele debate da reforma da previdência. Isso. O ponto-chave é o seguinte, de alguma forma, a gente vai ter que mexer nos chamados gastos obrigatórios, melhorar a qualidade do gasto público. Porque aqui a gente não está falando de serviços públicos, né, para a população, a gente não está falando de infraestrutura. E o que me deixou mais triste é que o investimento, que é aquilo que aumenta a capacidade instalada do país, melhora a competitividade, infraestrutura, foi 2% da despesa só. 2%, então... Richard, senta um pouquinho aí para a gente continuar conversando, viu? O nosso comentarista, o Richard Rittenberg, aqui conosco. Richard, a gente acabou de mostrar aí que nós estamos sem dinheiro, o que o ministro está fazendo precisa arrecadar mais. E aí, do outro lado, eles dão aquele desconto, né, que você viu, chega até 99% para quem não pagou imposto. Isso, e se a gente recorrer à literatura, a gente vai ver que tem um conceito interessante chamado risco moral. O que é o risco moral? É de você estar incentivando, você ter mecanismos que incentivam essas práticas que, para o geral da sociedade, é muito ruim. Então, você está, literalmente, como você descreveu muito bem, incentivando a pessoa a não pagar, esperar, depois entrar quando for vantajoso, não terminar de pagar, esperando o próximo, e aí, ao final, vai ali numa bola de neve, tendo sucessivos descontos, né? Isso aconteceu muito, por exemplo, esse risco moral, na crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Quando a maior parte das instituições financeiras começaram a assumir posições especulativas muito alavancadas, ou seja, expondo o patrimônio líquido delas, e aí teve a quebra, e o que acontece? Elas foram socorridas. Então era assim, o risco moral é o seguinte, o lucro é privatizado, é deles, só que o prejuízo é socializado. Já ouvi essa frase não sei aonde. Mas olha, queria te dizer o seguinte, isso vamos dizer assim, não quebra o incentivo da pessoa pagar imposto? Por que eu vou pagar imposto se esses caras não pagam? Totalmente. Da mesma forma, quando a gente vê diferenças salariais, privilégios que o setor público tem em relação ao setor privado, e dentro do setor privado você ter esses privilégios, por exemplo, o pequeno, o microempresário está lá suando, sem capital de giro, pagando as despesas, deixando de colocar dinheiro em casa para poder estar honrando os compromissos tributários, e aí, de repente, uma grande empresa que tem lá um bom escritório de advogados, faz toda essa pedalada, né? Porque começa a pagar, para na metade, depois começa... É um mecanismo de incentivo brutal, concordo com o ministro Meirelles, isso aí não pode passar. Richard, obrigado. Eu que agradeço, viu, Heródoto? Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Bom, tá aí então as explicações bastante claras e didáticas do nosso comentarista, o Richard Rittenberg, para a gente poder entender, porque isso tudo, como você vê, acaba no nosso bolso. A gente sempre mostra para você aqui o impostômetro. Esse ano a gente já pagou mais de 1 trilhão e 800, né? 1 trilhão e 800 milhões de reais de impostos, né? A gente mostra sempre. Da gente dizer o seguinte, escuta, né, vocês estão gastando o nosso dinheiro, tá certo? Quando nós somos atendidos por um agente público, não importa quem seja, ele está recebendo salário porque nós pagamos. Ele está prestando um serviço, não é de graça. Nós pagamos. Ele é funcionário do Estado, mas quem mantém o Estado somos nós. Não é isso, não. Nós temos que cada vez mais ter essa consciência.